abordagem do suicídio é sempre delicada, principalmente por envolver uma série de aspectos que, a um olhar vulgo, fica defeso. Até mesmo aquilo que é vivido por quem está numa situação de penúria e de desistência. Quando eu sou recambiada para o ambiente da carne, é conferido a mim uma força vital que vai me acompanhar no período que eu tiver aqui. Eu posso receber moratória, mas a priori existe um período, uma janela acordada de tempo, disponibilidade, em que eu vou usar essa energia, essa força, para que possa ser possível empreender aquilo que preciso. E existe diversa forma de gastar e acelerar a extinção, o escape dessa força vital, que não seja um auxílio direto. Que vai estar ligado ao estilo de vida e aquilo a que proponho. No livro O Céu e o Inferno, Kardec vai dizer no capítulo 5, Suicidas, especificamente no caso que vai tratar do pai e o conscrito, de uma conjuntura onde nós estamos nos idos de 1859, na Guerra Italiana, e havia um filho que foi sorteado e indicado para a militação na guerra. Esse pai, que era um negociante conhecido, aprazado, não conseguiu eximir esse filho e o desonerar dessa obrigação. E, concomitantemente, lhe veio a ideia de se suicidar, visto que o filho único de uma mulher viúva seria isentado da imposição da guerra. Fez o dito cujo, tramado, e 1 ano após foi feita a invocação dele para aquilatar da sua sorte no astral depois do sinistro. E vai ser declarado que a sua escrita foi dificultosa, irregular, e ele tinha uma dificuldade de escrever o nome de Deus, por se sentir indigno, e
vai dizer que ele desabafa da dor que vivia, como um operado sente a falta de um membro amputado. Porque ele alegava que o corpo doía muito sem possuir esse corpo. Daí é como eu amputar uma perna e eu ainda continuo sentindo a dor naquela região pelo reflexo neuronal, que é um comando cerebral. Daí, retirar aquele perna não vai desfazer a equação da sensação dolorosa que vou sentir. O mesmo ocorria com ele ali, que não tinha o corpo de carne, mas o espírito ali com o perispírito, que traz as sensações e que continua a experimentar, seja alegria, seja dor, seja desesperação, aflição, que na verdade é do espírito, mas vai acontecer ali uma equação por esse perispírito que foi separado do corpo, mas que vai junto com o espírito, que é o envoltório do espírito. E é uma situação complexa porque mesmo nessa alegação de sentir um sofrimento, um remorso escaldante no corpo sem tê-lo. Ou seja, mesmo nessa conjuntura, esse sentimento acontecer. E é comum relato de desencarnado, quando vem nos trazer notícia do lado de lá, dizer da sensação de sede, enquanto espírito lá, com seu perispírito, naturalmente, mas já desenfaixado da carne, do vaso físico, e de experimentar as sensações que ele tinha enquanto encarnado, como fome, queimadura, amputação, mutilação, que vai dizer que o suplício que eu possa viver enquanto estiver do lado de lá, venha da gênese do meu espírito, daquilo que trago de lembrança, de apelação consciencial e de devolução energética que recebo. Por isso a prece, ela é tão salutar, visto que o desencarnado que estiver numa situação de desesperação ou em alguma martírio que entranha o seu ser e o sensibilize numa excitação dolorosa, ao receber a energia da prece que é feita, seja por encarnado, no desencarnado, na sua direção, isso acalma, isso ameniza o rigor da sua expiação, do suplício que ele vive.
E na obra da codificação é recorrente essa aclaração do pedido que é feito pelo desencarnado em sofrimento que reze por ele, e do relato de alívio e de consolo que ele recebe com aquela benfeitoria que é feita na direção dele. Até mesmo para aquele espírito que esteja empedernido numa lembrança monoideica de vindita, de rancor, de remorso, a oração na sua direção pode levá-lo a orar, lembrar ele da prece, ou estimulá-lo a fazer uma oração espontânea caso ele não tenha se habituado a rezar enquanto encarnado. Porque é algo que ele vai ter que manobrar e providenciar queima-roupa ali, por não ser um recurso o qual ele havia se disciplinado de fazer. Daí a prece que é feita na direção dele vai auxiliá-lo nisso também. E é um refrigério. E não foi diferente nesse episódio supracitado, onde ele vai dizer que ele não entrevê o termo do suplício que ele vivia, mas ele sabe que em algum momento vai aliviar o caos que ele está. E só isso já é uma percepção de alívio que ele recebe, porque existe situação de punição que, veja, não é alguém de fora me punindo ou me condenando, é a minha consciência a pedir de mim expiação e reajuste no suor justo e inadiável, em que eu não consigo antever o termo do suplício que vivo. E aquilo pode ter um sabor de interminável. E até mesmo essa sensação faz parte da manobra expiatória em que eu esteja imersa, de expungimento. Porque o espírito, numa situação dificultosa e não divisa um alívio para aquilo, é realmente intenso e desafiador, mas que vai estar fazendo parte daquele pacote de tormenta por um período que esse espírito precise viver isso, com vista à expurgação que ele necessita para seguir adiante. Porque conforme vai dizer na coleção A Vida no Mundo Espiritual, psicografia de Chico Xavier, eu não tenho caminho de seguir adiante se eu estiver presa por algum compromisso em débito da retaguarda. Então, se eu me lameei numa situação no meu pregresso, eu preciso resolver aquilo para ir tirando a algema de mim que me permita um movimento de avanço e ascensão. Por isso que, quando existe situações de delito ainda encravadas no meu consciencial, eu vou estar tendo a ecoação daquilo e vou precisar correr atrás da caridade ativa,
que vai me ajudar a avançar nesse caminho. Visto que um colega de trabalho que no pregresso eu possa ter prejudicado ali naquele ambiente de serviço para ocupar o seu lugar. Isso ficou registrado na minha consciência, porque ela registra tudo, não deixa passar nada. E um insignificante, sombra, nefandade vai ser arquivado por mim. Como isso está em mim, quando eu entro numa nova experiência reencarnatória, isso vai fluxar, pedindo solução. E mesmo que eu não reencontre esse colega de trabalho a quem prejudiquei diretamente, tenho a opção de, em fazendo o bem a alguém, e me exonerando daquela mancha que está em mim. Por isso, a boa obra ela nunca é desperdiçada. Desconsiderando a ideia que existe de que, em sendo assim, alguém vai fazer uma obra digna por interesse, porque sabe que aquilo vai aliviar a sua situação de karma, sua oneração moral, isso não procede, porque quando o indivíduo se propõe a seguir num caminho nobre, isso vai mudando o seu sentimento, vai lapidando sua vibração, vai docilizando sua disposição. E ele acaba se envolvendo de tal forma com aquela vibração cristalina da caridade, que passa a ser algo que o emula. Por isso que o bem sempre é o caminho que me aguarda. Porque mesmo que eu vá para esse caminho, inicialmente com algum interesse de câmbio, o avançar nesse caminho vai me retemperando e me tornando adepta dessa proposta por ela, a verdade pela verdade. Daí que a ensancha de ir fazendo esse movimento de me limpando, ela é de todo momento, desde que eu saiba aproveitar. E no caso desse homem, ele explica que conseguia divisar o termo daquela situação, que isso o aliviava, era um consolo para ele. E foi orientado que ele tentasse, mesmo com um grande e intenso esforço, escrever o nome de Deus, que o ajudaria de fato. E com caractere trêmulo, irregular e grosso, ele conseguiu dizer Deus é muito bom, ali na escrita, rente. E no subsequente, o Espírito de São Luís, que é o benfeitor, o mentor, se manifestou e ministrou uma apreciação, uma digestão daquilo que havia acontecido. E vai, no subsequente, dizer que faltou naquele homem a fé, a confiança em Deus. Houve um atenuante, que era evitar a ida do filho à guerra, somente que
foi uma ação que interceptou a realização do destino, da sorte desse filho, que é algo que eu não posso fazer em relação ao outro, mesmo que seja um filho. Visto que cada qual tem o seu mapa reencarnacional, as experiências pelas quais terá que passar, e se eu, querendo poupar o outro de alguma forma, interfiro nisso, eu vou estar prejudicando. Porque o que o outro precisa passar é dele. Eu posso ajudá-lo, emulá-lo, a suportar com resignação, para que ele não perca aquela prova, aquela expiação. E essa expiação é quando eu não consigo postergar a vivência daquilo, é imposto. Aí é o caráter expiatório da experiência. Mas se eu desejasse, conseguiria postergar aquilo, empurrar um pouquinho para frente, aquela vivência difícil, daí é prova. Daí que a expiação, ela é compulsória mesmo. E quando alguém precisa viver isso é do mapa moral do outro. Se eu intervenho, eu estou fazendo um desserviço na direção desse alguém, que vai correr por minha conta. Eu não posso viver pelo outro a sua dor, a sua luta, mas eu posso orar por ele, dar um testemunho de resiliência, de resignação, de fé. E esse pai não sabia se o filho realmente sucumbiria e capitularia nessa guerra. E essa carreira militar poderia ser ocasião de andamento e burilação moral para esse filho, que ele impediu na ação interceptativa. E mesmo que a intenção tenha sido boa, salutar, e possa atenuar o erro que aconteceu e mereça alguma indulgência e efeito de levificar o que aconteceu para a sua moral, a sua responsabilidade consciencial, o mal é sempre o mal, a sombra é sempre a sombra. Caso contrário, eu poderia escudar no raciocínio, na inteligência, crime, eliminar a vida do outro a pretexto de fazer algum auxílio que compensasse ou que adviesse aparentemente daquilo. E daí entra a questão de uma mãe que, se vem interromper a vida do filho porque acha que assim ele vai ter termo de um sofrimento que ele passa, ou para que ele vá para o céu, não é menos culpada devido a ter esse tipo de intenção. Porque senão eu vou justificar e sancionar crime na cegueira do fanatismo rezado em guerra de religião, de dogma, e com isso nós vamos inverter o pé pela mão, porque o meio não justifica o fim. Se para chegar num fim de elevação eu preciso usar um meio que é sombrio, essa sombra vai continuar sendo sombra, mesmo que eu alegue que o fim era de luz, o objetivo ao encetar aquela ação. Daí que, se eu não puder seguir do início ao fim uma elevação limpa, eu vou estar usando algum meio impeditivo
para realmente viver a sese, que preciso rastrear. E aí vai dizer que, no caso do suicídio mais severamente, duramente punido e com agravante, é aquele que vem de uma desesperação, que visa se esvair da miséria terrena, redimir delas, como que num degredo voluntário, visto que essa situação da terra é provação, expiação inadiável para mim, que eu preciso abraçar e agradecer. Por isso a resignação é tão importante, porque ela me dá um cabedal moral de resistir àquilo que passo, com um mínimo de aproveitamento, porque se eu revolto, eu perco a elevação que podia advir daquela vivência. E aqui vai dizer que existem outras formas para se apressar a extinção, a eliminação dessa força vital. E envolve uma série de situações que eu posso fazer esse apressamento, consciente ou inconscientemente, e vai acontecer nesse caminho, seja um vício, jogral, um movimento escuso, envolvimento sorrateiro, subreptício, endividamento anestesiante, aposta. Hoje existe apostas que são feitas em jogos competitivos na plataforma, que há um tempo atrás era proibido e que hoje pode acontecer sem maior proibição, e que envolve perda de dinheiro desnecessariamente, endividamento, agiotagem, tráfico de droga, de pessoas. A prisão que advém de uma atitude arriscada, de forma temerária em que me envolvo. E a população carcerária, de uns anos para cá, ela quase que triplicou. Inclusive, a proximidade, que acaba ficando presos dentro de uma cela, no ambiente ali, devido até à questão da iluminação, às vezes precária, a entrada de um sol, a ventilação que precisaria acontecer, e fica numa defasagem, propicia a proliferação de tuberculose e outras enfermidades que aquele ambiente propicia, mas que pode ser que a minha entrada numa situação assim começou por uma significante descuido em relação a uma atitude perigosa, de risco, que entra nesse autoprejuízo indireto, nessa extinção voluntária de energia, possibilidade que trago, em algo que é perigoso, subreptício, e que sei que pode terminar em vingança, revanche, tortura.
lapidação, morte. E isso passa pela justiça com a própria mão que nós vertemos goela abaixo. Em meio a situações que envolvem esse nível de risco em que nós possamos nos envolver, quando algo aparentemente está alheio àquilo que achamos que deveria ser, vamos e tentamos resolver ao nosso modo. Quando se considera um ambiente de vício, de dependência, de delinquência. E aqui passa pelo autocuidado. Porque mesmo na questão da usança do tempo para algo que estimula uma dependência, uma delinquência, como uma devassidão, uma entrega noite adentro em ambientes de prostituição, seja ele sob que nome estiver. E isso hoje requintou. O indivíduo, para poder ter o relacionamento com alguém, não precisa ir ter dado a avenida para encontrar. Existe catálogo disponível na plataforma, onde se escolhe, e aquele encontro acontece de forma silenciosa, mas que vai acontecer a partir de um ambiente arregimentado na internet mesmo. E tudo isso é estímulo ao vício, à degradação. Por isso que, quando é falado da questão do cuidado com a minha força vital, com a minha energia, com o caminho que decido seguir, isso passa por valorizar essa cota de possibilidade que eu recebi para fazer valer um aproveitamento moral para mim. Caso contrário, eu enxafudo mais na lama e posso ter um desencarne antecipado numa hora errada daquela que foi programada para mim, devido a isso. E isso vai dizer da condição que eu entro no astral, que foi a história de André Luiz, esse benfeitor que, quando adentrou o astral e teve o período umbralino que o aguardava, ele ouvia voz chamando ele de suicida. E foi algo que ele levou como uma interrogação dolorosa, porque não conseguia dissolver, digerir, ser chamado e acusado de suicida. Só foi possível para ele compreender a condição dele de suicida quando ele recebeu um atendimento diferenciado em nosso lar e tendo uma recomposição mínima, foi possível ele emular essa pergunta, esse questionamento e ser exarado para ele que ele entrou no astral com uma antecipação do tempo dele devido à extinção de possibilidade energética e vital que ele empreendeu com um cigarro, com uma bebida, com uma vida desregrada afetiva. Aqui ele se impingiu. Ou seja, para ele, enquanto estava aqui, era tido normal e seguir o que já havia empenhado como alguém que punha comida dentro de casa,
dava alguma receita para aquele que não podia pagar e estava ali no status quo. Mas como o bem é sempre bem, cliente dele que havia sido beneficiado pela benemerência que ele evoluiu na direção, rezou por ele quando ele havia desencarnado, e essa prece o alcançou no umbral, e foi o refrigério que ele teve. Mesmo assim, o dessegramento a que ele se permitiu veio a ser um suicídio indireto, como é falado aqui por Kardec. E daí que uma atitude que eu tenho de desmazelo comigo, de tanto fez, tanto faz, de não tomar um remédio que preciso, de não fazer um tratamento que beneficiaria, que passa por aquilo que eu ponho na boca, por uma atividade física que eu busco, por um pensamento nobre, pela prece. Isso é levado em conta porque vai degenerando minha possibilidade. E diz de estar aquém do que poderia em termos de autocuidado e autoconhecimento, autoajuda. E é furtar, evadir ante a tarefa que eu aceitei, abracei no astral, e algo que precisaria cumprir e desenvolver aqui.